tal falar da infância e de como ela influencia na nossa vida hoje? Na história de hoje a gente vai conversar sobre isso, então não sai daí, Simplicidade já está começando. Hoje o programa Simplicidade veio até o Colégio Santíssimo Sacramento, ou como é conhecido, Colégio das Irmãs Baianas. A gente vai entender por quê. Aliás, o colégio está completando 50 anos, tem muita história e também faz parte da história do nosso convidado. A gente vai conhecer melhor hoje um ex-aluno do Colégio das Irmãs Baianas, Jacinto Silveira. Tinha que ser aqui, né, Jacinto? Tem que ser aqui, é legal aqui, muita lembrança boa. Quando tu comentasse, pode ser na escola onde eu estudei, show de bola, até porque aqui eu nunca tinha gravado. Não, eu tive uns meses atrás aqui e eu fiquei impressionado como mudou o colégio. Mas tem muita história aqui, tem tanta coisa que a gente passou aqui. O colégio está completando 50 anos. 50 anos. Eu estudei aqui dos 5 ao 14, então eu conheço a história há 38 anos. Ó, revelou aí. Tem bastante tempo. Então, essa fase da vida é aquela fase, essa fase em que tu estudasse aqui é aquela fase em que a gente aprende muita coisa e vai levar para a vida. Tu concorda com isso? Não, muito importante isso, descobrir os valores e poder interpretar realmente quais os valores que valem a pena. Uhum. Esse colégio é um colégio católico, né? E a gente tinha uma rotina muito legal aqui. Na segunda-feira tinha o hasteamento da bandeira, a questão do patriotismo, as aulas de educação física era uma disputa, aula de religião, tem a capelinha que a gente ia toda semana. Então, assim, ajuda a criar, assim, não só a realmente entender os valores que são importantes. Eu acho que isso foi uma base legal para começar. Tu és tubaronense? Sou tubaronense das oficinas. Que é quase uma cidade, né? Vamos combinar. Bom, tu és tubaronense, mas hoje tu mora em Florianópolis. Tens negócio lá, tens uma empresa lá que atua num ramo bem específico, assim. Há quanto tempo tu fosse para lá? Então, a minha primeira ida a Florianópolis foi após sair daqui do colégio. Foi com 14 anos, eu fui fazer escola técnica. Depois eu tive uma vida profissional como técnico em algumas indústrias. E voltei a Tubarão, onde eu comecei a empreender. Lá com 20 anos, a minha primeira empresa. 20 anos? Exatamente. Aliás, a gente conversava aqui nos bastidores e eu já conhecia uma parte da tua história, porque tu és, da tua família, tu és o primeiro empreendedor. Sim, exatamente. Tu não herdasse isso? Não. Eu criei meu primeiro negócio com 20 anos numa necessidade. Eu trabalhava na Itagrês à época. Uhum. Eu sofri um acidente, eu queimei o olho com óleo térmico e eu não poderia mais trabalhar na cerâmica. E o trabalho que eu fazia, que era a gestão de manutenção, eu criei uma empresa e terceirizei para a Itagrês. Na época, quem me apoiou muito foi o seu Humberto Bortoluzzi. Uhum. E o seu Humberto me chamava de engraxate ainda. Ele dizia, vai, se der certo, eu te autorizo a mostrar para todas as outras empresas. E foi meu primeiro incentivador. Na época, o seu Humberto Bortoluzzi e o diretor da empresa, que era o Gilmar Zanini, que depois eu virei sócio dele, fundador da Tecnocola. Da Tecnocola. Tem uma história engraçada, interessante do início da Tecnocola, não tem? A Tecnocola... De meio de caminho, assim, que vocês estavam indo para Florianópolis, não sei, para alguma missão empresarial. Na época eu era diretor da JET, ainda não era presidente, tinha 21 anos. Uhum. E a gente foi visitar a VEG em Jaraguá do Sul. Sim. E a areia que a gente ia testar para fazer os primeiros produtos era fornecido por uma empresa de Araquari. E eu fiz o ônibus parar para pegar areia. Então, eles não entendiam nada. O que o Jacinto quer com a areia? Como que foi isso, assim? As pessoas... O que esse louco tá fazendo? A gente tinha pesquisado antes e eu aproveitei a viagem para poder pegar o material e poder testar. Só que ninguém imaginava o que eu queria fazer. Porque ninguém imaginava que era possível ter uma empresa de argamassa e rejunte em Tubarão.
Todo mundo falava das grandes marcas, havia uma resistência até do mercado de querer de confiar num produto desse. E eu peguei areia e cheguei no ônibus e disse, o que tá fazendo com isso? Não, eu vou montar uma empresa assim, assim, assim. Nossa, mas será? Isso não vai dar certo. Ela deu muito certo, o Gilmar teve muito sucesso, extremamente competente, um cara muito legal, meu amigo, parceiro. E foi uma ideia que surgiu assim, aqui. Tu acredita nesse meio empreendedor, assim, ou que tem a ver muito com sonhar, com ter visão? Tu acredita que tem essas coisas, assim, que essa coisa da loucura, né? É inerente a essa história do empreendedor? Assim? Tem uma frase do Wilson Poit, que é um empreendedor nato, hoje um cara muito bem sucedido, e ele diz o seguinte, que o empreendedor é um eterno maluco tentando convencer os outros da loucura dele, né? E é verdade, só que é uma loucura calculada. O empreendedor de verdade, ele calcula, né? Ele não é puro entusiasmo, não é pura emoção. E eu acho que quando o empreendedor ele consegue mesclar a parte do empreendedorismo com a gestão, o empresário, aí é uma fórmula legal. Então, assim, não é só loucura, não. É bastante audácia, bastante vontade, muita transpiração, mas coragem. Não vou chamar de loucura. Coragem. Resumimos com essa palavra. A gente vai encerrar o primeiro bloco. Eu disse que era rápido. Quando eu falo, as pessoas não acreditam. A gente volta no segundo bloco conhecendo um pouco mais sobre a história do Jacinto. Não sai daí, o Simplicidade volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o segundo bloco de Simplicidade de hoje, conversando com Jacinto Silveira, empreendedor que estudou aqui na escola dos Irmãs Baianas. Aliás, o barulhinho aqui de alunos correndo, né, te fez lembrar... Nossa! Não, eu vi a tua expressão chegando aqui, olhando para os lados, né? É bom, assim, a gente resgatar isso? É bom demais. É um valor que a gente não pode deixar escapar, assim. Hoje eu levo meus filhos no colégio e fico pensando como era bom estudar, como era bom vir para o colégio, como era bom a expectativa de colocar o uniforme no primeiro dia, o cheiro da capa do caderno. É verdade. Isso aí tinha um valor maluco. E eu me sinto bem, eu gosto de vir, gosto de olhar. A segunda vez que eu venho aqui, eu vim no final do ano. E toca, é muito legal. É? Muito bacana. É muito bom. Tu gostava de estudar? Vamos dizer que é o seguinte, era um bom aluno? Não, eu era um bom aluno, tá? Nunca fui o cara que teve as melhores notas, até porque eu tinha uma cultura comigo o seguinte, não adiantava tirar a melhor nota que não dá para usar o ano que vem, eu só usava a nota do ano necessário para passar. Mas eu sempre fui estudioso o suficiente para passar, nunca para sobrar. Mas eu sempre gostei de aprender, então eu nunca fui o cara que ia para casa e estudava. Eu prestava muita atenção na sala de aula. Minha escola técnica foi toda baseada nisso, porque eu ia no domingo para Florianópolis e voltava na sexta, e chegava aqui na sexta eu não queria estudar, eu queria curtir. Então eu aproveitava a aula para estudar de verdade, não deixar espaço para perder tempo. Então eu gostei, sempre gostei. Quando que aconteceu esse teu retorno assim para cá? Para Tubarão, porque depois que tu estudasse lá, voltasse para cá e tivesse uma experiência bem interessante aqui, com o empreendedorismo. Exatamente, a primeira experiência foi aqui, com 20 anos. Foi após eu ter trabalhado na VEG, na Porto Belo, vim para Itagrês, e daí eu tive essa experiência aqui. Eu fiquei aqui até os 25 anos, 26 aproximadamente, e depois eu retornei a Florianópolis. Mas nesse período que eu tive aqui, eu tive uma empresa de consultoria de manutenção, eu ajudei a fundar a Tecnocola, tive uma época que eu fiz cerâmica decorada, canequinha, copinhos, coisas desse tipo. Então, tinha que fazer alguma coisa. Não, sempre inventando alguma coisa. E a JET, por exemplo, na qual a gente... Era disso que eu ia falar agora. A JET foi, para mim, sensacional, porque
tinha a primeira turma da AGET com uma experiência legal e proporcionou trocar experiência, trocar ideia, entender de onde que as coisas surgiam. E a AGET tem um papel importantíssimo na vida do empreendedor de Tubarão, né? Tem muita gente que participou e que conseguiu fazer. Acho difícil que as pessoas não saibam, mas vamos explicar aqui. A AGET é a Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão. Era empresários. Empresários na época que depois passou para empreendedor, né? E ali congregando os jovens mesmo, né? Daquela geração assim que está começando e que tem dúvidas e que muitas vezes tem um incentivo, mas não tem, enfim. O que mudou daquela geração para hoje que tu vê assim? Muita coisa mudou? Olha, eu tive a oportunidade de continuar no associativismo por um tempo, né? A gente fundou o atual SEGESC, que antes era FACISC Jovem, e nos últimos 3 anos eu tive uma participação num processo seletivo da Endeavor, né? Que é a maior instituição empreendedora do mundo. E eu acho que essa troca de experiência do que a gente fazia antes, a gente acabava tateando muita coisa que a gente não conhecia. E hoje tem acesso a muita coisa. Já tem alguns caminhos. Que também é um problema. Tem muito rapaz novo, professor de Deus, sabe? Que ainda não fez o que tem que fazer e quer ir para a última página do livro. O livro começa na primeira ainda. Tem que... Isso não mudou. Isso eu acho que não muda. Isso eu acho que não muda, porque até ultimamente eu tenho dito na empresa, eu não tenho problema nenhum de errar. Eu vejo o problema em demorar para corrigir. Né? E às vezes as pessoas têm medo de avançar com medo de tomar um gol, né? Fazendo uma relação com o futebol, por exemplo. Mas quem ganha o jogo é quem faz mais gol, né? Sim. Então faz mais e toma menos, então vai dar certo. Então eu defendo isso, que as pessoas têm que fazer essa sequência, né? Não dá para pular para a última página, não dá para chegar no final do filme sem ver o que aconteceu antes. E tem um lado bom nisso também. Não, né? Ótimo. Eu acho que hoje tem uma molecada com muita coragem, desbravando muito, mas às vezes não tem a paciência de ver que a coisa tem que maturar. Isso é uma coisa que eu vejo. Eu fiz mentoria num projeto da própria Endeavor, chama Promessas, que eram pequenas empresas, do pessoal que está começando. E é legal a ansiedade, é legal a vontade, mas às vezes tem que dar E é difícil ouvir isso de mim, né? Porque eu nunca parei, né? Tu és uma pessoa altamente dinâmica. Toda vez que eu te vejo, tá ativo, tá fazendo alguma coisa, né? Mas a maturidade ajuda também, né? Corta caminho. Olha só, tem uma notícia. Segundo bloco acabando. Mas já. Só que eu quero deixar uma pergunta no ar, tá? Para tu pensar enquanto a gente vai para os comerciais. Quem olha assim o Jacinto pensa, que fácil, né? Chegou até aqui, beleza, tá tudo certo, é feliz, tá realizadíssimo. O que foi difícil nessa caminhada? O que foi mais difícil ou mais desafiador? Não responde já. A gente volta no segundo bloco com a resposta do Jacinto. Não sai daí, a gente volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro bloco de simplicidade, terceiro e último bloco. Que pena, porque a conversa, quando é boa, né, Jacinto? A gente quer que se estenda. Enfim, eu deixei uma pergunta no finalzinho do segundo bloco. Acalmou aqui, né? Acalmou. Foi pra sala. Tem que estudar, né? Tem que Só estudar. Correr não dá. Só brincar não dá. Te deixei uma pergunta. E aí tu tivesse um tempinho aqui para pensar. O que foi mais difícil ou desafiador? Acho que essa palavra é mais adequada. Assim, acho que é isso mesmo. Nessa tua caminhada empreendedora desde lá de trás. O difícil eu acho que não... Negativo, né? Não, vamos pular para o desafiador. Acho que é legal isso aí. Acho que o grande desafio do empreendedor, o primeiro é foco. Ele precisa ter muito foco no que vai fazer. Porque a gente tem uma certa facilidade de receber informação e acabar querendo processar tudo que recebe. E às vezes tu pode perder o foco.
Uma vez eu fui numa feira na China e... Daí o que tu viu na China? Vi tudo, mas não queria ver tudo aquilo que eu vi. Porque é tanta coisa que eu não sabia o que fazer. Então a questão do foco é importante. Então acho que o grande desafio é não perder o foco. Os desafios que a gente tem do dia a dia já, um país hostil para investir, um país extremamente hostil, imprevisível, né? Cada dia tu tem uma surpresa, normalmente ela não é boa. O empresário no Brasil ele ainda ele recebe algumas taxações que não deveria receber, né? Às vezes passa por ruim. Então acho que o grande desafio é não perder o foco, é continuar com a visão do negócio, entender cada vez mais do negócio, não ser tão generalista, né? Buscar ser sim conhecedor para poder fazer com que o negócio tenha sustentabilidade para crescer. Então acho que o grande desafio, o desafio mesmo é não perder a linha do negócio. Acho que esse é Hoje o teu negócio é em Santo Amaro da Imperatriz. Exatamente, a Flexicotton está em Santo Amaro da Imperatriz há 11 anos, tá? É líder do setor, produz higiene pessoal à base de algodão. Trabalhamos com grandes marcas, fazemos grandes marcas, temos a nossa marca, que é a Bela Cotton, conhecida aqui na região. É uma indústria que cresce bem e estamos evoluindo. Temos agora uma unidade nos Estados Unidos, estamos evoluindo bastante. O que é mais divertido de ser empreendedor? Assim? Porque tem um lado desafiador e tem um lado divertido, vamos lá. O mais divertido é o desafio. Porque a rotina, ela mata qualquer empreendedor. Ela tira o sangue do empreendedor, é a rotina, é muito chato. Eu brinco com a minha equipe que é o seguinte, o que me incomoda é ver o teto. Eu não quero ver o teto. Quando o teto fica baixo... Isso te inquieta? Na hora que o teto fica muito perto, eu vou para o lugar que tem um teto mais alto. Então, acho que isso é legal. Com muita serenidade, não pode... Assim, negócios grandes, problemas grandes, né? Negócio pequeno, tudo é proporcional. Então, um erro de rota vai trazer um problema grande. Então, aí tu começa a ser... Aí a maturidade, é tempo, é aprendizado. Mas quando que tu sabe, como empreendedor, que... Não, acho que aqui vou até aqui nesse momento. Por exemplo, tem que ter qualidade de vida. Então, tu consegue? Eu já tive alguns sinais, né, de qualidade de vida, né? Já passei por algumas coisas importantes na vida. Mas tu tem que saber dosar, né? Tem que saber cuidar da família, cuidar do negócio, não deixar que o negócio tome conta de tudo, mas ao mesmo tempo ele tem o tempo dele que tu tem que te dedicar e fazer ele acontecer. Ter uma relação legal, um tempo com a família, com os filhos. Meu filho tem um filho de 7 anos, uma menina de 10, passa tudo muito rápido. Até esses dias eu estava com a minha menina no colo, então não dá mais. Tem que saber, acho que é o equilíbrio, em tudo, né? O equilíbrio. O que eu encontrei nesse colégio quando eu cheguei moleque aqui com 5 anos, foi o que eu levei até os 14, o que mais se defendia era o equilíbrio. Como é que a gente tem uma vida... Já se falava disso? Mas quase todo dia. Tá? Porque não adiantava tu ser bom só numa coisa, ou tu tinha que ter um equilíbrio, gerar uma sinergia no teu convívio, no teu dia a dia para poder viver melhor. Já que a gente está aqui, inevitável falar, né, desse tempo, e a gente falava também em um outro momento nos bastidores sobre a disciplina de empreendedorismo nas escolas, né? Eu fico muito feliz de dizer que o meu filho tem empreendedorismo aos 8 anos, né? E naquela fase da tua vida, assim, já imaginava que tu ia ser empreendedor? Bom, então... Talvez não com essas palavras, né? Eu vou ser um empreendedor. Eu com 8 anos aqui na escola, no colégio, eu vendia pulseirinha com o nome das pessoas. Já tinha, então, essa vida? Eu tinha encomendas. Já criava alguma... Era eu e o Christopher. A tua renda. Um amigão meu, Toff. E ele que me ensinou a fazer. E a gente vendia, a primeira renda. Então, funcionava assim? Funcionava muito dava bem. Dava lucro? Nossa! Com uma tampinha de margarina eu fazia um monte de coisa. É mesmo? E isso era legal, porque era uma forma de testar, de aprender, de negociar, né? Então assim, muita gente, essa pergunta eu já me fizeram várias vezes. É nato o empreendedorismo? Tu cria o empreendedorismo? Nenhum nem outro. Né? Não adianta tu dizer, eu tenho no meu sangue o empreendedorismo, mas se eu não continuar trabalhando ele vai começar a se dispersar. Então acho que voltamos, é um equilíbrio. Tu tem que ter o equilíbrio para poder... Sempre equilíbrio. Se a gente quiser resumir isso aqui tudo, é equilíbrio, para poder continuar. Para a gente finalizar, já que a gente está falando de equilíbrio, simplicidade para ti, o que vem à mente? Simplicidade para mim? Pé no chão. É mesmo?
Eu sou um cara que eu chego sexta-feira em casa, 4 ou 5 horas da tarde, e eu acho que eu fico com o pé no chão até domingo. O que é pé no chão? Descalço à vontade. Ah, literalmente. Literalmente, pé no chão. em casa, com as crianças, curtindo a casa, curtindo a família. O menos é mais nessa nossa vida, e não adianta tu querer... Eu tenho uma vida legal, eu tenho uma vida que eu busquei, eu tenho oportunidades de desenvolver o que eu corri atrás, mas eu me satisfaço com o simples. Simplicidade para mim tem tudo a ver com isso. Tá certo, eu quero te agradecer, Jacinto, por ter vindo de Florianópolis para cá. A gente sabe que tinha outro compromisso aqui bem importante, mas te agradecer pelo teu tempo. Um prazer e sabe que eu sempre assisto seu programa. Nossa, para mim é uma honra. Sempre comento. Então, mas que legal, acho que bacana tu abrir esse espaço porque tem muita gente boa em Tubarão, muita gente legal, que pode dar exemplo, que pode conversar, que pode trazer ideias novas. Eu vi vários dos teus programas, o primeiro que eu vi foi do seu Genésio, do Márcio, do Rodrigo. Então, assim, acompanhe e acho que tem que continuar aí bem forte. Obrigada. Com esse incentivo, então, eu vou longe. Que bom. Muito obrigada. Tá bom retorno para os teus negócios lá, para tua casa, para tua rotina, tá? Ótimo. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esquece de acessar as redes sociais e compartilhar a simplicidade por aí. Até a próxima história.